Amém. Glória a Deus. Queremos, por gentileza, a sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Ezequiel capítulo de 37. Aleluia. Nós iremos ler o verso de número 1, o verso de número 7 e o verso de número 9. Ezequiel capítulo de número 37, verso de número 1, verso 7 e verso 9. Enquanto você não casa o texto, eu quero glorificar a Deus por essa tão honrosa oportunidade. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um que veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É uma honra poder estar nessa casa pela primeira vez. Deus em Cristo abençoe a vida dos obreiros desse ministério. Deus em Cristo abençoe também a vida do pastor desse ministério, pastor Nadir. É uma honra. André, Deus abençoe. Deus abençoe todos de uma forma especial. A minha amiga Tailândia está aí, Deus abençoe. Veio de Guarapari mesmo. É chão, viu? Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, eu tenho a fé e a convicção de que nós não sairemos dessa noite da mesma forma que nós entramos. Glória a Deus. Porque tem um bálsamo de Deus para continuar sendo derramado em nossa vida. Você que crê diz amém. Amém. Verso 1 diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 7: então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído e uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Verso 9, para finalizarmos. Então ele me disse: profetiza ao vento, ou algumas traduções, profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz-lhe ao Espírito ou ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem os quatro ventos, ó Espírito, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. E você diz amém. Amém. Pode se assentar e glorificar Glória a Deus. Aleluia. Queridos, logo após a libertação do cativo do Egito, dos hebreus, Israel passou por alguns períodos para a construção tanto social, moral e espiritual para o seu crescimento dentro do deserto. Uma caminhada que demoraria aproximadamente 40 dias, 30 a 40 dias, demorou, postergou durante 40 anos. Deus não queria somente que o teu povo ficasse peregrinando no deserto para que o tempo passasse, para que eles aprendessem sobre as coisas relacionadas à espiritualidade ou aos ensinos da lei. Mas Deus queria ensinar o seu povo a depender e conhecer o Deus verdadeiro, ou Deus de Israel. Nós temos muitas provas, pois Israel ainda não, ou os hebreus ainda não conheciam o Deus que os libertou do cativo do Egito, usando as mãos de Moisés, usando a influência de Moisés, dotando Moisés dos poderios e da autoridade espiritual para libertar o seu povo do cativo do Egito. Os hebreus ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Esse é o motivo que Deus coloca o seu povo para peregrinar, ou autoriza o seu povo a peregrinar durante 40 anos no deserto. Por
Porque antes de Deus entregar qualquer bênção na nossa mão, Deus primeiro vai nos fazer conhecê-lo. Porque eu preciso receber uma bênção de Deus, conhecendo o Deus que me entregou a bênção. Porque a bênção não é para mim, mas é para a glória do Deus que me entregou. Esse é o motivo que Deus coloca o seu povo para passar esse período de peregrinação no deserto, porque todos nós, no modo espiritual, estamos passando uma peregrinação no deserto. Alguns estão passando um período no deserto, outros estão passando um período no vale, outros estão passando um período espiritual mais forte ou com mais autoritarismo, porque quando Deus quer entregar uma bênção para nós, Ele vai nos preparar. E quando Deus quer entregar uma bênção na nossa mão, primeiro Ele prepara aquele que Ele vai entregar, porque nenhum soldado vai à guerra despreparado. Se Deus quer entregar algo na tua mão, é porque Ele sabe que o que Ele vai te entregar é grande o suficiente, e às vezes, ou na maioria das vezes, é maior do que a nossa dor, é maior do que o nosso nome, porque o nome não importa, a credencial não importa, o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. O que importa é que a glória dele se estabeleça na nossa vida. Então eu não sei se você recebe essa palavra, mas todas as vezes que Deus entregar algo na tua mão, Ele vai preparar você antes, porque antes de você receber a bênção, primeiro você vai receber a autoridade de Deus, a autoridade do céu. Todas as vezes que Deus entregar alguma coisa na tua mão, todas as vezes que uma promessa se cumprir na tua vida, pode ter certeza que você está preparado para receber. É por isso que você prega sobre porta aberta, é por isso que você prega sobre cura, mas a cura ainda não chegou na tua vida. É porque Deus vai te preparar e Ele está vendo se você está preparado para receber aquilo que Ele tem para entregar na tua mão. Eu queria que você olhasse para esse crente e olhasse para ele com voz de autoridade e dissesse para ele: Deus vai te preparar. Olha para ele e diga: Deus vai te preparar. Deus vai preparar você para receber o que Ele tem na tua vida. Você está em uma terça-feira profética, e eu quero profetizar para a tua vida que antes que o ano se encerre, Deus vai entregar na tua mão aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele idealizou para você, porque pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Então Deus te prepara para você receber aquilo que Ele tem determinado para a tua vida. Esse é o motivo que Deus coloca, ou que seu povo passa um período de peregrinação no deserto, porque Deus dá estrutura àquele que Ele prepara, Deus capacita aquele que Ele escolhe, que Ele separa. Quando Deus decide levantar André, Deus não se preocupa com absolutamente nada. Se você sabe falar, se você é um bom orador, se você tem uma voz bonita para louvar, não importa. O que importa é que quando Deus separa, Ele faz como Ele fez com Pedro. Pedro, Atos capítulo número 4, está escrito que Pedro era iletrado, mas eles reconheceram, os religiosos reconheceram que ele havia andado com Jesus. Porque o que importa não é a voz bonita, o que importa não é o melisma, a suicidalgia, o que importa não é a teologia, o que importa não é a oratória, a exegese, a interpretação textual. O que importa é se eu realmente tenho a marca que ando com Cristo. Se o que as pessoas veem lá fora é a marca de Cristo na minha vida. Eu não sei se você recebe essa palavra, só que tem gente que entrou aqui que está desanimado porque canta há muito tempo e as portas não se abriram, prega há muito tempo, mas as portas não se abriram, é profeta há muito tempo e as portas não se abriram. Não se preocupa, porque antes de Deus soprar o seu nome, antes de Deus fazer o que te prometeu, primeiro Ele vai te preparar. E quando Deus te preparar, e quando Ele for te entregar, não importa se a tua voz é bonita,
bonita, não importa se você tem influência, não importa se você tem dinheiro, o que importa é que Cristo é na tua vida, Cristo é na tua vida, Cristo é na tua vida. Eu estou sentindo a glória de Jesus aqui no nosso meio, e Deus está dizendo nessa terça-feira profética, enquanto tem gente que abandona a carreira, enquanto tem gente que abandona o ministério, enquanto tem gente que não aguenta o peso da chamada por causa do tempo, enquanto tem gente que abandona a chamada e mesmo tendo dom, mesmo tendo holofote, mesmo tendo tudo o que alguém queria ter, Deus está levantando você que não tem nada, mas está posicionado para receber a chamada de Deus na tua vida. Percebeu que você não é bonito, você não tem dinheiro, até é desempregado, não sabe nem falar direito, mas quando você pega a mão do microfone, Deus desce na casa, não é por causa do teu nome, porque Deus não usa ninguém por causa do nome, não é por causa do, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, não é por causa do teu dinheiro, porque Deus não usa ninguém por causa do dinheiro, não é por causa da tua posição social, não é porque você tem nome em alguns lugares por aí fora, é porque Deus determinou entregar uma autoridade sobre a tua cabeça, e ninguém toma esse ministério que Deus entregou para você, ninguém toma essa autoridade que Deus determinou entregar para a tua vida. Eu sinto a Jesus aqui no nosso meio, e Deus me dá a autoridade para dizer, pode não ter nada, mas tendo autoridade, eu estou com você, eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família, eu sinto a autoridade aqui, eu sinto a autoridade aqui, eu sinto a glória do eterno no nosso meio, e Deus está dizendo, Pedro, você pode ser letrado, mas fui eu que te separei, fui eu que te escolhi. Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque antes que te formasse na madre, eu já te conhecia, e as nações eu disse, é profeta, é profeta, é profeta, é profeta. Eu estou sentindo Deus aqui, que Deus está dizendo, não precisa ter nada, tendo a glória já é suficiente. Aleluia! Processos da construção de Israel, tanto na área moral quanto na área social e área espiritual, Israel passa por 3 períodos. Quantos períodos? 3. Quantos períodos? 3. O primeiro período é um dos períodos mais importantes que a nação de Israel passa, ou a primeira fase que Israel ou os hebreus passam, que é o período tribal. Cada tribo existia um líder, cada tribo existia um líder. Enquanto Israel estava sendo ensinada no deserto, eles aprendiam sobre as leis, aprendiam sobre Deus que os livrou. A segunda fase, eles já estão na terra prometida, que é a fase dos juízes. Essa fase dos juízes é muito interessante, porque Deus levantava alguns líderes de nações circunvizinhas. Isso aqui eu quero que você preste bastante atenção, para os assolarem, para sitiar Israel. Por que Deus levantava alguém de fora para atacar quem era de dentro? É simples. É porque os hebreus ainda não tinham aprendido a lição que eles deveriam ter aprendido no deserto. E que lição é essa, pregador? Adorar somente ao Deus de Israel. Aleluia! Você lembra que eles sentiam saudade da comida do Egito, da cultura do Egito? Pois é. Eles aprenderam sobre a cultura do Egito
adoração aos deuses do Egito. Esse é o motivo que no período dos juízes Deus levanta nações para sitiar Israel, para eles voltarem os seus olhos ao Deus de Israel. Isso aqui é para quem não serve mais a Cristo. Sempre que Deus autorizava, levantava algum líder de uma nação circunvizinha para sitiar Israel. E quando eles estavam em uma situação muito ruim, de caos e calamidade, você pode ler o livro de Juízes inteiro. Sempre que a nação clamava, o texto diz, qualquer livro de Juízes, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Porque mesmo que Israel esqueceu de Deus, ainda continua sendo o povo de Deus. Cadê o tecladista para me ajudar? Cadê o tecladista para me ajudar? Pelo amor de Deus. Sempre que Israel clamava a Deus, qualquer texto de Juízes está escrito, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Porque eu posso pecar, eu posso cair, eu posso falhar, mas todas as vezes que eu entrar no meu secreto e clamar, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Todas as vezes que você clamar a Deus, Deus vai ouvir a tua oração. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Você acha que Deus não sabe que a tua carne sangra? Você acha que Deus não sabe que você sente saudade de botar a mão nesse microfone e dar lugar como você dava antes? Só que o tempo foi passando, isso acontece com todo mundo. A pastora Nadia, entre outras aqui, tem uma experiência mais vasta no que tange ao ministério. Eu sou apenas um jovem de 25 anos de idade que saiu do tráfico de droga e prega só 7 anos. Então não tenho muita autoridade e experiência para falar. Mas quem tem mais experiência no ministério sabe o que eu estou falando. Que quando você recebe uma promessa de Deus, primeiro Deus te prepara com o tempo. E é o tempo que derruba o ministério. É o tempo que vai forjar uma chamada. Porque tem gente que não foi a porta fechada que parou ele. Tem gente que não foi a calúnia que parou ela, mas foi o tempo que foi animando ou desanimando, melhor dizendo, ele ou ela. Aí ele não prega mais por causa do tempo, ele não canta mais por causa do tempo, ele não profetiza mais por causa do tempo, ele não faz ou ela não faz aquilo que ela foi chamada para fazer por causa do tempo. Aí você vendo um pregador, um jovem pregador como esse, e algumas mulheres que vieram, mulheres de Deus, homens de Deus, que sobem Deus saudá-la, aí você olha e diz, meu Deus, que saudade que eu tenho daquele altar. Oh Jesus, que saudade que eu tenho de dar lugar nas matas fechadas. Que saudade que eu tenho de botar a mão na cabeça de alguém e demônio sair, de pessoas serem curadas, porque o Senhor me usava com autoridade. Deus sabe que a tua carne sangra, meu filho. Deus sabe que a tua carne sangra, minha filha. Só que Deus te trouxe aqui essa noite, nessa terça-feira profética, para dizer para você, e Deus ouviu o clamor do teu povo. E Deus ouviu o clamor do teu povo. Deus vai te usar com mais autoridade a partir de hoje. Só que a ordem para você é: se coloque em pé, fica posicionado, porque se tu clamar, Deus te usa com mais autoridade. Deus usa você com mais autoridade. Você lembra quando você subia ao monte pela madrugada e Deus respondia a você com 2 ou 3 dias? Então Deus quer fazer muito além do que Ele fazia quando você era servo. E Deus está dizendo para você: eu estou com saudade de você, eu estou com saudade da tua chamada, eu estou com saudade da tua voz. É por isso que eu fechei algumas portas, é por isso que eu afastei algumas amizades, e eu sinto a glória de Deus enquanto eu prego, porque tem gente que já está recebendo isso aqui, e Deus está dizendo para você: é por isso que eu fechei, é por isso que eu deixei tirar, é por isso que eu deixei arrancar, é porque eu estou com saudade de quando você ajoelhava e falava que eu diminua, e que o Senhor
ministério. E eu não sei quem levanta a mão para glorificar. Receba essa palavra. Agora, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu vou te dar 30 segundos para glorificar. Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar. Porque enquanto você glorifica aqui, laço de morte acabou de ser cortado agora. E para ficar melhor para você, eu vou cortar 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Enquanto você glorifica aqui, vai cair o cavalo. Enquanto você glorifica aqui, vai cair o cavaleiro. Porque a vitória, recebe 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ele varão que passeia, ele varão que passeia, ele varão que passeia. Eu vou deixar você embora. Receba. Tem gente que olha para a tua vida e diz: depois que caiu, não se levanta. Depois que caiu, não volta a pregar. Depois que caiu, não volta a ser aquela. Depois que caiu, a autoridade foi embora. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Superou a graça, a graça, a graça, a graça. Eu vou ir até você agora. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça. É a terça-feira profética. É a terça-feira profética. E a autoridade a partir de hoje volta para a tua casa. A autoridade a partir de hoje volta para a tua família. O teu casamento não vai ser destruído. A tua finança não vai ser destruída. Os teus negócios não vão ser destruídos. Não se preocupa e não se atemorize. Se essa madrugada você acordar falando em mistério, você acordar sendo renovado, você acordar falando e sendo renovado pelo poder de Deus, porque é a autoridade voltando para casa. É a autoridade voltando para casa. É a autoridade, é a autoridade voltando para casa. É a autoridade voltando para casa. É a autoridade voltando para casa. Quem é da marcha? Quem é da marcha? Quem é da marcha? Eu ouvi os nossos agora. Quem é batizado no Espírito não fala mais a língua da terra. Começa a ser renovado agora. Começa a ser renovado agora. Porque enquanto você está aqui, laço de morte acabou de ser cortado. Agora! Siga, 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 siga. A autoridade volta. E aonde tem autoridade, o capeta não fica. Aonde tem autoridade, o Zé Perita não fica. Aonde tem autoridade, a Maria Padilha não fica. Aonde tem autoridade, a depressão não fica. Aonde tem aleluia, aleluia, aleluia. 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 Tem gente sendo renovada agora. Autoridade!
do rio Quebar. A palavra Quebar significa longe ou distância, porque dá alusão à distância que os hebreus estavam de Israel. Só que é muito sério. Israel foi levada cativa pelos babilônios. Ezequiel está na segunda leva, ou na segunda fase do exílio babilônico. Ele foi levado cativo com aproximadamente 10 mil judeus. Só que eles estão com ele, e os judeus estão às margens do rio Quebar. Enquanto eles estão nas margens do rio Quebar, Israel está quebrada, a nação de Israel está em total destruição por causa do exílio. Porque todas as vezes que eu me afasto do ideal espiritual que Deus tem idealizado na minha vida e no meu ministério, a destruição é certa. Eles estão às margens do rio Quebar, distante de Israel. Eles estão distantes do palco da adoração ao Deus de Israel. Só que o capítulo de número 1, o verso 1, Ezequiel tem uma visão. E logo no verso 1, ele diz: eu estava junto aos cativos na margem do rio Quebar. Mas, vírgula, eu vi os céus abertos e tive visões de Deus. Aleluia! Eles estavam distante do palco da adoração ao Deus de Israel. Mas Ezequiel viu a glória de Deus. Por que, pregador? Porque não existe distância na terra, debaixo da terra, que pode afastar a glória de Deus quando ela quer se revelar. Eu vou provar isso para você. Os hebreus estavam sofrendo ou sofreriam uma espécie de aculturação, ou seja, eles aprenderiam sobre as leis, sobre a cultura, sobre os alimentos caldeus. Era obrigatório, como cativo, eles se submeterem à cultura, à música, ao alimento e, entre outras coisas, à língua. Só que existe um livro de um profeta, Daniel, que Daniel estava sofrendo essa aculturação, mas a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, se eu não me engano, é verso 10, que está escrito: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do reino. É ele dizendo: eu posso estar longe da minha terra, eu posso estar longe do palco da adoração ao Deus de Israel, mas eu nunca vou me curvar, eu nunca vou parar de acreditar no Deus que me livrou do Egito. Eu vou falar para você provando, porque você lembra de uma menina no capítulo de número 5 de 2 Reis. Tem uma menina que foi levada cativa por alguém chamado Naamã. Ele era leproso e a casa dele sabia que ele tinha lepra. E essa menina era hebreia, mas ela foi levada cativa. Então ele estava sofrendo essa aculturação. Só que o capítulo 5 diz que ela olhou para o seu senhor e disse: ah, se o meu senhor soubesse que em Israel ou em Samaria tem um profeta, ele iria lá e ele o curaria de sua lepra e seria sarado. É essa menina, entre outros, nos ensinando. Pode me colocar em qualquer geografia, pode me colocar em qualquer lugar, pode me colocar em qualquer ambiente, porque eu coloquei no meu coração, eu não vou me contaminar. E se alguém pensar que
Quem dera se ele ou ela soubesse que em Israel tem um profeta, que em Israel tem uma profetisa, e nessa igreja tem profeta, nessa igreja tem profetisa, nessa igreja tem homem de Deus, nessa igreja tem mulher de Deus, nessa igreja tem gente que não se curva, tem gente que prefere entrar na fornalha, aquecida 7 vezes, mas ele entra sabendo que tem um quarto homem lá dentro, para dar livramento, para dar livramento, aleluia. Eu estou sentindo a glória de Jesus aqui. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, enquanto você está nessa geografia, eu livro a tua casa, eu livro a tua família, eu livro o teu casamento, porque tem carta de divórcio que estava para ser assinada ainda esse mês, só que Deus me trouxe aqui para dizer, não vai assinar, não vai, aleluia, não vai assinar, porque essa autoridade que você vai receber aqui, a partir de agora, você vai levar para a tua casa, você vai levar para o teu trabalho, você vai levar para a tua rua, você vai levar para a tua faculdade, porque você precisa reconhecer que o Deus que te tirou do Egito é o mesmo Deus que está dizendo, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel. O capítulo 37 diz, e a mão do Senhor veio sobre mim e me carregou, e me carregou, e me carregou, porque tem hora que a mão de Deus te acompanha, mas tem hora que a mão de Deus te carrega, isso é aleluia, e se a mão de Deus carrega, é porque o profeta não quer profetizar, só que o texto diz, e a mão do Senhor veio sobre mim e me carregou, e me carregou, e me carregou, e me carregou, e Deus está dizendo para a senhora, a minha mão não vai te acompanhar, a minha mão não vai passar só sobre os teus cabelos, a minha mão vai te carregar, vai te carregar, e a mão do Senhor me carregou, me carregou, me carregou, porque tem lugar que você não quer ir, mas a mão de Deus te carrega, tem lugar que você não quer profetizar, mas a mão de Deus te carrega, a mão de Deus te carrega, a mão de Deus te carrega, a mão de Deus te carrega. Eu não sei se você recebe essa profecia, levante as suas duas mãos por gentileza, levante até o terceiro andar por gentileza, porque enquanto você está aqui, a mão do Senhor te carrega longe da nossa amizade, te carrega longe desse lugar, que só te oprime, que só acaba com o teu ministério, que só tira você da bênção. A mão do Senhor está te carregando essa noite. Ela te carrega, ela te carrega, ela te carrega, ela te carrega, ela te carrega. Quem recebe essa palavra, abre a boca e glorifica. Eu vou te abrir um físico, coloque de novo, por gentileza. Já deu uma palavra. Se eu voltar aqui de novo, termino. A mão do Senhor veio sobre mim e me carregou. Verso de número 2. Na verdade, a parte C, verso número 1. Deus colocou Ezequiel em um vale. Ezequiel é o quê? Profeta. Ezequiel é o quê? Profeta. Deixa eu perguntar para você, porque o que eu perguntar vai ser agora até o final da mensagem. Quem é o profeta? Não. Quem acha ou tem certeza que é profeta? Levanta a mão. Pouca gente. Deus enviou um profeta no vale. Para quê, pregador? Profetizar. Para quê? Sabia que você não precisa ter uma carteirinha para profetizar? Sabia que você não precisa ter nome para profetizar? Você já parou para pensar que Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, na maneira que quer, da forma que quer? Porque quando
pega e carrega. Deus não se preocupa se você está à margem do rio Quebar. O que importa é se você está posicionando para fazer aquilo que Ele determinou entregar a tua mão. E a mão do Senhor veio sobre mim e me carregou. E a mão do Senhor está carregando ministérios essa noite. Deus está mudando geografias essa noite. Deus está dizendo para você: enquanto você está posicionado, eu carrego você e cuido da tua casa. Eu carrego você e cuido do teu ministério. Eu carrego você e cuido do teu casamento. Porque quem te carrega é Deus. Quem te carrega é Deus. E a mão do Senhor veio sobre mim e me carregou. Deus colocou ele no meu vale, só que o verso número 2 diz: está escrito, e me fez andar ao redor. Alguns teólogos acreditam que esse vale de ossos secos é Israel espiritual. Alguns acreditam que ele foi levado de forma esporádica, de forma espiritual, de forma física. Isso não importa. O que importa é que Deus enviou o profeta de alguma maneira para profetizar. E o que ele deveria profetizar? Vida. Só que tem um detalhe: o vale está com ossos sequíssimos. É por isso aqui, irmãos, gostando agora. É por isso que Deus pega o profeta pastor e faz ele andar ao redor do vale. Deus faz o profeta andar ao redor. Deus não mandou o profeta andar no meio do vale. Porque se ele anda no meio do vale, ele quebra osso. E Deus não envia profeta para quebrar osso de maneira nenhuma. Deus envia profeta para profetizar no meio do vale. Profetizar no meio do vale. E eu quero profetizar essa noite vida para o teu ministério. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo vida para a tua chamada. Porque você não vai ser o mesmo a partir desse mundo. Você vai levar uma autoridade tão grande para a tua casa. Você vai levar uma autoridade tão grande para o teu ministério, que muita gente vai olhar e vai dizer para você: eu não acredito que aquela que foi para aquele culto na terça-feira profética. É Deus dizendo para você: enquanto eu entro nessa guerra, Deus entra na minha guerra. Só que Deus está te dando autoridade. Não é para você andar no meio do vale, é para você profetizar no meio do vale. Profetizar no meio do vale. Profetizar no meio do vale. Eu peço que você abrace alguém do seu lado aí, por gentileza. Homem com homem, se puder. Agarre esse crente que está ao seu lado aí, por gentileza, com todo respeito. Porque o Espírito está no nosso meio. O Espírito está no nosso meio. E o Espírito paira no nosso meio. E ele se movimenta no meio dessa igreja. E como você pode provar, pregador, que ele se movimenta? Gênesis capítulo de 1, verso 1 e 2. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, e a terra era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Se o Espírito se movia em uma terra vazia, se o Espírito se movia em uma terra informe, se o Espírito se movia em uma terra que tinha abismo, que tinha caos e estava em treva, imagina o que o Espírito está fazendo no nosso meio essa noite. Ele se movimenta no meio dessa igreja. Ele se movimenta no meio dessa igreja. E Deus está dizendo para você: profetiza no meio desse vale, profetiza no meio dessa escassez, profetiza no meio dessa tribulação. Porque enquanto você profetiza, eu cuido da tua casa. Enquanto você profetiza, eu cuido da tua família. O verso de Deus 7 diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído e uma agitação, e cada osso se juntou ao seu osso. Deus não esperou o profeta terminar de profetizar para ele começar a trabalhar. Enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto você profetiza aqui essa noite, ele já está cuidando da tua casa. Profetiza para ele agora. Profetiza para ele agora. Profetiza para ele agora. Desperta esse dom que há em ti. Profetiza para ele agora. Solta
noite. Profetiza. Eu vou te dar 30 segundos para você profetizar para esse crente que está ao seu lado. Porque enquanto você profetiza para ele, Deus cuida de tudo que está aqui nesse altar. Deus cuida dessa chave. Deus cuida dessas portas. Deus cuida desse ministério. Esse ministério vai ficar pequeno porque tem uma glória de Deus para ser derramada em nosso meio. Deve assar o termo raça. Profetiza para ele. Profetiza para ele. Receba a autoridade de novo. Receba a autoridade de volta. Receba a autoridade de volta. Eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você orar. O Espírito está em movimento essa noite. O Espírito está em movimento essa noite. O Espírito está em movimento essa noite. Deus está no nosso meio. E enquanto nós estamos profetizando aqui, Ele entra no nosso vale agora. Ele entra no nosso deserto agora. Ele entra e Ele está fazendo o que você não consegue fazer. Você que é de guerra, entra nessa guerra agora. Entra nesse banco agora. Porque enquanto você entra nessa guerra, Ele cuida de tudo que você não consegue cuidar. Já muito tempo não foi mistério. Deus está dizendo, eu te renovo agora. Eu te renovo agora. Eu te renovo agora. Eu te renovo agora. A sua autoridade vai retornar. Mas para você receber essa autoridade, você precisa estar posicionado. E quando eu digo sobre posicionamento, eu não estou falando sobre você fazer a obra. Eu estou falando para você estar disponível para Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. E se você está disponível para ser usado como voz profética, Deus está dizendo para você e te dando uma ordem essa noite. Profetiza. 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 Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Nesse vale você é osso ou você é profeta? Você precisa profetizar. Aonde